Queria falar sobre lições da caverna. Olha que tema legal, hein? Lições da caverna. Relacionado ao tempo que Elias passou ali na caverna, o que levou ele aí para a caverna. Lições da caverna. Caverna como se fosse como deserto, que é um pouco diferente. A caverna é um lugar onde a gente, por causa de algumas coisas, frustrações, medos, decepções, ou até mesmo indignação, injustiça, são tantas coisas que podem nos levar à caverna, aquele lugar que você quer ficar sozinho, aquele lugar que você, se pudesse sumir, você sumiria. Então, caverna é esse lugar que às vezes dá vontade de você não levantar da cama. Eu sei que eu estou falando, estou vendo um monte de carinha assim se identificando, porque eu sei que quem nunca quis ir, ou quem nunca foi para essa caverna, atire a primeira pedra. Está aqui um pastor falando, e é normal, a Bíblia deixa relatos de próprio Elias, Davi, tantas pessoas, Jonas, João Batista passando por período de caverna. Então não é vergonha nenhuma, tem gente que acha que crente não pode ir para a caverna, não. E então eu queria trazer algumas lições para você nessa noite, para a glória do nome do Senhor, amém? Queria começar dizendo que, para você abrir a sua Bíblia aí, em 1 Reis, capítulo 19, vamos ler, eu vou ler o versículo 9, depois eu vou ler do 13 ao 18, tá? Mas é a história conhecida, você pode depois ler o capítulo 19 aqui inteiro, mas agora só para a gente tirar algumas lições do capítulo 19, versículo 9, e daí nós vamos pular do 13, diz assim a palavra de Deus. Ora, Acabe contou, 1 Reis 19, começando do 9, eu não vou do começo aqui, então 9 aqui. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Elias ali fugindo de uma situação, ele chega nessa caverna que se encontrava em Horebe, no monte de Deus ali. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui na caverna? Daí vamos para o versículo 13 e vamos até o 18. Quando Elias ouviu a voz do Senhor, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, que quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Essas pessoas vão dar continuidade àquilo que você começou, o propósito precisa continuar e assim por diante. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Você está falando que só tem você, só ficou você, todo mundo abandonou, todo mundo abandonou a fé. Não, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram, ou continuaram a se manter firme ao Senhor. Essa é uma passagem daquela que a gente você conhece, depois de uma batalha lá no Carmelo, onde Elias ora, cai fogo do céu, ele enfrenta ali 850 profetas de Baal e Aserá, e ali o
próprio Deus faz com que a nação se volte para ele por causa de algo que, uma oração do profeta Elias, e ele ali depois mata, depois do milagre de cair fogo do céu ali, ele pega a espada, mata 850 profetas de Baal. Só que depois dali a Jezabel, a rainha Jezabel, manda uma mensagem que iria matá-lo, assim como ele tinha feito. E ele, por conta disso, ele foge, e ele fica ali com medo, mas na verdade muitos outros sentimentos ali, ele fica inconformado, ele fica assim, como eu posso, porque ele já tinha enfrentado tantos embates ali com Jezabel, com Acabe, tinha feito tantas coisas, continuava ali, enquanto ele viu uma nação se prostituir, uma nação corrompida, ele continuava fiel, e o que vem à mente é assim, depois de tudo isso ainda eu sou obrigado a ter que ficar fugindo, ter que ficar me escondendo, estou com ameaça de morte, e toda aquela sensação de sendo o mais fiel, o profeta que continua te servindo, ainda ter que passar por isso, e tudo aquilo faz com que ele entre numa caverna, num lugar, num momento de tristeza, de frustração, de querer morrer. Ele pede a morte para Deus, mas dali o que acontece que a gente pode, porque como eu falei, esses dias, segunda-feira eu tive um discipulado com os homens, alguns líderes aí, e eu falei, ó, desde a semana passada eu estou entrando na minha caverna aqui, por causa de algumas situações. E falei, homem geralmente entra em caverna, né? Mulher geralmente já sai para conversar, lógico que mulher também entra em caverna, mas mulher às vezes, ela tende a procurar mais ajuda, ela conversa com a amiga, conversa com a mãe, conversa com a sogra, conversa com a cunhada, conversa. Homem já não, homem já tende a, tipo assim, ele vai sentindo, ele não quer falar, não quer expor o que ele sente, as coisas, a tristeza, ele não quer, então ele vai se encaramujando, vai ficando igual um caramujo, ele vai entrando na caverna de si mesmo ali, ele vai, se possível, você vê que o homem quando tem algum problema no trabalho, ele chega e não quer conversar, ele quer ficar quieto, a mulher já quer falar, mas o homem, e eu não sou diferente, eu procuro ficar quieto, mas como eu falei, graças a Deus aqui, o Senhor tem falado comigo, e uma das coisas que Ele falou foram essas lições que eu quero compartilhar com você. Então o que a gente aprende nesse texto, o que eu tenho aprendido? Que primeiro, a caverna é um lugar de ouvir o Senhor. Caverna é um lugar, por mais que seja um lugar que a princípio a gente pensa, é um lugar solitário, sozinho, é um lugar onde que a gente se esconde, mas eu quero dizer que no Salmo 139, o salmista fala, para onde fugirei da tua presença? Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar. Não tem caverna, não tem situação, não tem lugar aonde a gente possa se esconder da presença do Senhor. O Senhor sempre Ele vai nos procurar. Aqui com o profeta Elias, Elias vai primeiro para um lugar, o anjo vai, procura ele, fala, dá orientação, coma, beba, porque você tem uma viagem. Ele vai e você vê que aonde ele procura uma caverna, no monte de Deus. Nós podemos sim entrar na caverna, nós podemos, e de vez em quando a gente não tem para onde ir, a gente acaba indo para a caverna, mas desde que essa caverna seja um lugar onde a gente se abra para ouvir a voz do Senhor, porque, e às vezes a gente ouve a voz do Senhor nesse lugar, e às vezes a gente precisa entrar numa caverna, e Deus permite, porque no dia a dia, na correria, nos afazeres, nas brigas, a gente está ali com problema, com conflito familiar, com conflito na igreja, com conflito na sociedade, com tantas coisas, que aquilo que está te levando para a caverna, mas enquanto você está no meio desses conflitos, parece que você não consegue ouvir a voz de Deus. Você está ali e Deus está fazendo, mas você não consegue, porque são muitas as vozes. Você está ouvindo a voz da família, você está ouvindo a voz do patrão, você está ouvindo a voz da mídia, você está ouvindo a voz da injustiça, você está ouvindo a voz das acusações, você está ouvindo a voz, são tantas vozes,
que às vezes o Senhor permite você ir para a caverna, porque na caverna você acaba não ouvindo voz nenhuma. Aliás, você acaba ouvindo algumas vozes não tão boas, que é a tua alma querendo te deprimir mais, mas ali é um lugar onde o Senhor nos procura para falar conosco. Texto, versículo 11 a 13, a caverna é um lugar de ouvir o Senhor. Diz assim o versículo de 11 a 13 aqui, que eu não li, que eu pulei. Cadê? Aqui, está para trás, aqui 19. O Senhor lhe disse, quando ele estava ali na caverna, saia e fique a Eliseu, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, vai falar com você. Então veio um vento fortíssimo, 11 do capítulo 19 de 1 Reis, a passagem que eu comecei a ler ali. E então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava, não falou através desse vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa. O Senhor falou através, não foi de um terremoto, não foi do fogo. Para alguém que estava acostumado a ouvir Deus lançando fogo do céu, mandando chuva, sempre acostumado e até apelidado de perturbador de Israel, era alguém assim, acostumado a embates, a brigas, a milagres extraordinários. Mas ali na caverna, Deus fala com ele de uma outra maneira. Na caverna, em alguns momentos que nós passamos, é a única maneira de Deus, às vezes, falar de uma maneira que a gente está quieto, aonde a gente não consegue. Às vezes a gente fica procurando um milagre, a gente fica procurando um profeta, a gente fica procurando coisas extraordinárias, conferências, e tudo isso Deus usa, porque Deus usou para Elias. Mas às vezes tem coisas que nós só ouvimos através de uma brisa suave, de um abraço, de um olhar, de uma palavra branda, de um texto, de uma música. São tantas coisas, e às vezes de um sonho, às vezes e nesse lugar é tempo de ouvir Deus, de conhecê-lo de uma forma diferente. Na tempestade, ele geralmente fala de uma maneira. No fogo, a gente conhece ele de uma outra maneira. Mas às vezes, quando nós estamos na caverna, ele fala de uma maneira totalmente diferente. É uma fala de cura, é uma fala de restauração, é uma fala de conserto, é uma fala de renovação, é uma fala de arrependimento, é uma fala de conscientização. São tantas coisas que às vezes no dia a dia você está procurando o quê? Deus me orienta, me dá uma direção nisso, fala desse jeito, eu preciso daquilo, e Deus está assim, você não precisa de nada disso. O que você precisa primeiro é aquietar o teu coração, você precisa deixar essa ansiedade, essa correria, você precisa começar me conhecer um pouquinho mais, na quietude, no face a face, no tempo ali a sós comigo. Mas eu não tenho te encontrado, então talvez aqui na caverna vai ser o tempo da gente falar um pouquinho mais cara a cara e de uma maneira mais tranquila. Na caverna é o tempo de ouvir a voz de Deus. Mas o que ele fala na caverna? De uma maneiras diferentes, mas algumas coisas que ele vem para ensinar na caverna. Ele tenta nos mostrar como estamos equivocados muitas vezes no nosso dia a dia. Ele tenta mostrar perspectivas diferentes, porque muitas vezes o que nos leva para a caverna
é a maneira como nós estamos enxergando as situações, os problemas, as situações, e aquilo nos leva para a caverna, e lá na caverna a gente continua. O que nos deixa na caverna é aquilo: Senhor, olha, só eu estou aqui, só eu continuo fiel, olha, ninguém mais, eu não aguento mais essa Jezabel, eu não aguento mais isso, não tem ninguém para me ajudar, eu estou sozinho, não tem ninguém que me apoia, essa família eu não aguento mais com isso, eu não aguento mais com a igreja, eu não aguento mais com tantas coisas. A gente olha de tantas as maneiras, e lá na caverna talvez Deus vem e começa a mostrar. Quando nós ouvimos e permitimos Ele falar conosco, nós vamos ouvir o que Ele fala aqui, do versículo 14 a 18, Ele fala algo muito especial, versículo 14 e 18, porque é isso que Elias fala. Ele responde: o que você está fazendo aí, Elias? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas, todo o teu povo, rejeitaram a tua aliança, não são mais fiéis ao Senhor, quebraram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão me procurando matar. Daí vai a resposta do Senhor no versículo 18: Elias, no entanto, você está falando isso, mas eu fiz sobrar 7.000, você não está sozinho, você não é o único, você não é a última bolacha do pacote. Existem 7.000 em Israel que não se dobraram, que continuam fiéis. Você sabe que quando nós estamos na caverna, a gente acha que ninguém nos ama, que ninguém nos entende, que a gente está sozinho, que a gente está sofrendo, que ninguém mais se importa conosco, que ninguém passa o que a gente passa, que é só a gente. São tantas coisas que, na verdade, o inimigo fica soprando, mas o inimigo às vezes não precisa nem soprar, mas a nossa alma já ficou tão deturpada com os problemas, que a gente agora só enxerga problema, a gente só enxerga a nossa solidão, a gente só enxerga, agora não tem jeito, não tem solução, não tem escapatória, a gente só começa a enxergar isso. Mas na caverna o Senhor está falando coisas muito especiais. O Senhor fala, e eu fico assim, nesses dias eu pude ouvir tantas coisas. Eu falo assim, a gente ouve quando está preparando uma mensagem, mas a gente ouve muito mais coisas relacionadas à igreja, à necessidade das outras pessoas. Daí lógico que o Senhor trabalha com a gente, mas esses dias o Senhor tem falado tanto comigo, não com o pastor Marinho, não com o responsável por um povo, não, está falando com o Marinho. Marinho, você está enxergando isso? Mas não, olha por esse lado, olha por essa perspectiva, olha assim, olha assado, olha como eu estou trabalhando, olha o que eu fiz na vida de Jó, olha o que eu fiz na vida de José, olha o que eu fiz. Começa a olhar para começa a olhar para um outro lado, para um outro prisma. Você sabe o problema das pessoas, por isso que o Senhor fala assim, sai da caverna. Você lembra quando Abraão estava lá, eu não vou ter mais filhos, o Senhor, ele estava desanimado, porque Deus tinha feito a promessa dele ser pai de multidões, mas ele não tinha filho. Ele começa lá, e o Senhor visita ele na cabana, lá na tenda dele, e ele começa a falar, começa a indagar: Senhor, eu vai ser o meu empregado, meu escravo que vai ser meu sucessor, porque eu não tenho, o Senhor não sei o que e tal. Caverna é lugar que limita a nossa visão. Quando a gente está deprimido, quando a gente só consegue enxergar o sufoco. Você vê que pessoas falam quando estão passando assim, com falta de ar, as pessoas começam a sentir sufocada, falta de ar, porque literalmente, ela só consegue ver: eu vou morrer, eu vou sufocar, eu não vou aguentar, não vou suportar toda essa pressão. O que o Senhor fala com Elias? E depois fala com Elias: sai da caverna, que eu quero mostrar como eu ajo, como é a minha presença, como eu vou falar, o que eu vou falar. Mas lá com Abrão, o Senhor fala assim: Abrão, vamos sair da tenda, olha para o céu e contempla as estrelas.
Deixa eu mudar a tua perspectiva. Aqui na tenda, debaixo dessa caverna, você não consegue compreender. Agora olha para o céu, olha para as estrelas. É possível contá-la? Não, não é possível. Assim será a sua descendência. Eu tenho planos para você. Sabe, a gente quando fica na caverna, parece que tudo aquilo que o Senhor já falou para nós, não vai acontecer. O Senhor já falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas quando a gente está numa caverna, e às vezes levado inclusive pela família que não se converte, que tem um monte de situações, olha, o que o Senhor me falou, que a maioria das coisas que nos levam para a caverna, são promessas não cumpridas. O que leva Abraão para a tenda, o que leva Elias, o que leva... São situações que a gente olha e fala assim, não, acho que o Senhor não vai cumprir. Na verdade, o que nos leva para a tenda é incredulidade, é falta de confiança. Mas lá o Senhor nos manda, vem cá, deixa eu falar. O que eu tenho para você não acabou. Os meus planos não são frustrados por causa de o que hoje você está vivendo. Hoje você não tem filho. Mas a minha promessa continua como as estrelas no céu. Você, assim será a sua descendência. Elias, não, eu vou morrer, não tem ninguém. Elias, você acha que acabou? E aqui eu vou para a terceira lição. O que Elias ouve, e o que eu tenho ouvido, e o que você, Senhor, tem para falar para você que está vivendo algo, uma caverna. O Senhor fala, eu ainda tenho planos ao teu respeito. Eu ainda tenho planos ao teu respeito. Porque quando a gente está na caverna, a gente pensa assim, puxa, acho que não vai dar, acho que a descendência não vai chegar, acho que agora acabou, a Jezabel vai me pegar, agora eu não tenho como sair fazendo, desenvolvendo os projetos, agora por causa dessa saúde, agora por causa dessa situação familiar, agora por causa dessa enfermidade, agora por causa daquilo que eu estou vivendo na família, acho que não vai. Eu lembro que Deus fez promessas para mim, eu lembro que eu tenho situações, mas eu acho que não vai ser possível mais a gente viver isso. Porque é isso que a gente pensa quando a gente está passando por dificuldades. Mas o Senhor aqui hoje, e o que o Senhor tem falado, porque de vez em quando eu fico assim, porque como eu falei, eu não sei, a Nilva já falou aqui, vocês não têm noção dos sonhos que o Senhor já colocou no meu coração. São sonhos maiores assim, impossíveis de se imaginar de um marinho vivendo. Então, quando eu aceitei o chamado, falei, eu aceito, mas tendo a noção como Moisés, eu sou gago, eu não sei falar, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Mas de vez em quando acontecem algumas coisas que no decorrer, assim como a Elias, assim como Abraão, a gente entra, começa a ficar assim, puxa, será? Porque... E daí, essa semana o Senhor começa a voltar a falar algumas coisas, puxa, não é porque você está aí, mas daí também entra a nossa parte, porque o Senhor vem e Ele fala o que Ele prometeu no passado, Ele é fiel para cumprir, mas depende de nós pegarmos o caminho, porque quem fez com que a gente entrasse na caverna foi nós mesmos, nós fomos para a caverna. Você vê que no versículo aqui, o Senhor fala, pega o caminho de volta. Vamos lá. Versículo 15 a 16. Essa lição, eu ainda tenho planos a teu respeito. Versículo 15. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio. Sabe, aquela coisa assim, então eu que tenho que voltar mesmo, é você. Mas por que eu tenho que voltar? Porque eu já falei, porque eu estou falando, porque eu estou sustentando e porque os planos que eu tenho a teu respeito precisam ser concretizados. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate,
que Deus está falando? Meu filho, volte, porque tem ministério, tem ainda muita coisa para você viver. Eu te levantei nesse tempo, nessa nação, você é profeta para esse tempo, e não pense que uma ameaça, que uma situação, uma tristeza, uma frustração, uma decepção é suficiente para fazer você parar de cumprir os meus planos, porque maior do que uma Jezabel, maior do que as frustrações, maior do que qualquer ameaça, é o Deus que te levantou, que te chamou, e Ele vai continuar até o final, para que você cumpra tudo isso. Meu querido, sabe o que eu ouvi? Marinho, tem muita gente ainda para ser tocado por você, tem muita gente para você ungir, tem muita gente para você ensinar, tem muita coisa, tem muita lenha para ser queimada, mas aqui eu estou falando para você, tem muita gente que entra na caverna e não lembra que ainda tem os filhos para aprenderem, para serem tocados, para serem ensinados, para serem repassado um legado, mas por causa de problemas às vezes com os filhos, problemas na família, problema em tantas coisas, esquece que ela ou ele foi levantado para ungir futuros reis, futuros profetas. Nós fomos levantados, existe uma geração chegando que precisa ser tocado por mim e por você. Nós fomos chamados, nós somos os profetas dessa geração, para ungir a nova geração, para capacitar, para incentivar, para orientar, para ser exemplo, para ser modelo. E nós não podemos deixar uma caverna, nós não podemos deixar uma circunstância, nós não podemos deixar nada fazer com que os planos de Deus se frustrem. Eu fico imaginando se Elias tivesse não aceitado o chamado de Deus, não, Deus, eu sei que eu tenho ainda para ungir, eu sei que o Senhor tem planos para mim, mas eu vou ficar aqui na caverna. Eliseu não teria recebido a porção dobrada. 14 milagres extraordinários na Bíblia realizados por Eliseu talvez não aconteceria por causa que Elias quis continuar na caverna. O que aconteceria se o pastor Mário, diante dos problemas dele, e teve muitas situações para levá-lo para a caverna, começando no auge do seu ministério, isso há não sei quantos anos lá atrás, são tantas situações, a sua filha de 17 anos engravida, lá atrás. Hoje isso daí é até normal. Não, lá atrás, lá quando acontecia isso no mundo era um escândalo. Imagine isso acontecendo dentro da igreja. Isso podia ter levado para uma caverna e não ter tirado ele mais. Quantas pessoas, você viu quantos testemunhos no dia do aniversário? Quantos? Ali não tem nem um milésimo de testemunho de pessoas que foram tocadas por um pastor Mário. Mas já pensou se ele, eu citei uma, se ele ia começar a falar das situações que ele viveu, que poderia ter levado para uma caverna e falar assim, não, mas eu tenho absoluta certeza, o que fez ele, todas as vezes que ia se esconder, ou fazer o que ele fazia, que eu lembro, que ele pegava e saía, a gente via ele assim, a caverna dele não era dentro de casa, era sair, ele pegava, saía andando, ficava umas 4 horas fora, ia para a caverna dele, depois voltava melhor. Mas já pensou se numa dessas cavernas ele, vou desistir, vou parar. Quantas pessoas, você imagina, poderia falar tantas pessoas. Poderia citar a irmã Rita aqui, que quando chegou também teve um problema de depressão, mas um dia escolheu sair da caverna, porque ouviu Deus falando, eu tenho pessoas para serem tocadas por você, o teu testemunho, a tua vida, a tua família tem muito para fazer ainda, não é lugar de você ficar, enquanto você vai fazendo, pessoas vão recebendo, quantas células, quantos líderes já saíram através de uma vida dessa, eu estou dando alguns exemplos, para quê? Para você que já passou, ou está passando, ou vai passar por cavernas, lembre-se que lá é um lugar de ouvir a voz de Deus,
eu tenho momentos de caverna, mas eu já entro sabendo que eu vou ouvir a voz de Deus, e que essas coisas vão me pautar, porque eu sempre ouço, a Nilva, esposa, fica com medo, né? Tem pastores com depressão, pastores se suicidando, aumenta o número, e a Nilva vê que eu sou muito introspectivo, toda vez que eu fico, de vez em quando eu fico assim, Nilva, deixa eu passo um dia inteiro no meu quarto, às vezes quando eu não estou legal, e ela fica assim, Marinho, você está bem, né? Eu estou bem, eu estou no meu momento, você pode ter certeza que amanhã eu vou me levantar melhor, porque eu estou na minha caverna, e na caverna eu ouço a voz de Deus, e o que Ele me fala são essas coisas, e já algumas vezes, eu já entrei, e já saí, que a igreja nem sabe, hoje estou compartilhando talvez para você, porque às vezes as pessoas veem os pastores aqui, nossa, mas é isso daí, Deus, o que nos levanta, é justamente a fé que eu prego, eu creio nisso, por isso que a gente se levanta todas as vezes, a gente entra e não dura. Caverna é menos do que um deserto. Deserto a gente fica mais tempo, caverna tem que ser rapidinho. Caverna é o lugar que a gente entra para quietude, para realmente ser visitado por Deus, Deus falar, trazer as confirmações, falar assim, realmente caverna não é meu lugar. O lugar é uma passagem para a gente ter um tempo de quietude, ouvir Deus realmente falando de uma maneira diferente, levantando a gente, para a gente continuar ungindo reis, trazendo, deixando legado, ungindo novos sacerdotes, ungindo novos profetas, trazendo aquilo que Deus derramou sobre nós para os nossos filhos. E eu falo porque eu vejo pessoas que por causa de perdas, por causa de situações, de frustrações, parece, por exemplo, mães que perdem um filho, ou que perdem um marido, ou pais que perdem alguma coisa, mas continua, tem marido, ou tem outros filhos, ou tem pessoas que de alguma maneira têm uma vida, tem neto, tem tantas coisas que precisam dela ou dele para continuar, para receber de Deus através da vida dessa pessoa, mas ela, de repente, ela entra na caverna e não ouve Deus, ouve só a sua alma, ouve só os seus temores. Não, meu querido, aonde a voz de Deus entra, o medo vai embora. Aonde a luz de Jesus entra, as trevas elas começam a recuar. Aonde, como eu falei, na medida que o Senhor vai trabalhando com a gente na caverna, sabe a tendência nossa? Porque o Senhor nos visita dentro da caverna. Mas quando Ele nos visita dentro, a presença dEle nos traz para fora. E começa a nos mostrar um céu maravilhoso. É igual quando eu falo da perspectiva. A gente passa por dias nublados. Mas não sei se você sabe, o dia nublado é só uma nuvem que escondeu o sol continua lá brilhando firme. Tempos assim, são só momentos, são só coisas, situações, como nuvem, passageiras. Mas o sol da justiça, que é aquele que nos aquece, que é aquele que nos fortalece, que é aquele que nos sustenta, está lá no lugar dele, inabalável, continuando, e continua para sempre nos aquecer, nos sustentar e nos fazer caminhar de glória em glória, cada vez melhor, para cumprir tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer e realizar, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você, que você possa compartilhar com pessoas. Sei que tem pessoas em casa precisando de uma palavra dessa. Quantas pessoas, quantos amigos, quantos familiares, quantos irmãos nossos estão passando por situações que estão sempre ali lutando, brigando com a caverna. Não, a gente não tem, sabe, é a graça de Deus. Por isso que nos tira da caverna é a voz, é a presença dEle, é a gente permitir, e daí aqui vai. Às vezes a voz dEle, a fala dEle, a presença dEle vem de maneiras diferentes. Às vezes a gente está esperando um terremoto, às vezes é através do marido, através da esposa, através de um irmão, através de uma conversa, através de uma música. O Senhor, Ele tem
multiforma de agir, de falar, mas uma coisa é certa, Ele fala, Ele visita, Ele está com você, aonde quer que você esteja, porque não existe lugar, no mais profundo abismo é pior, não tem nenhum lugar, falou, se eu fizer a minha cama no Seol, lá, até lá, Ele me visita, não tem lugar que você possa se esconder dessa presença, dessa voz, dessa mão ou dessa graça que te pega, assim como nós cantamos, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. O Senhor tem uma bênção para você, o Senhor tem uma restauração, o Senhor, e por quê? Eu queria que você sentisse muito forte isso daí. Tem pessoas para serem tocadas na tua casa, na tua família. Tem pessoas, amigos, tem pessoas aqui nessa cidade, estão esperando ser tocadas por você. Só que você precisa sair desse lugar. Porque sabe aonde que Elias encontrou Eliseu? No caminho de volta. Enquanto ele voltava, ele passa por Eliseu, joga a capa nele e surge a continuidade. Quando nós saímos da caverna, nós estamos nos capacitando, nos apropriando de uma capacidade de também bater nas costas daqueles que estão nas suas cavernas e falar, vamos lá, tem muita gente em caverna, me ajuda aqui, você já ficou em caverna? Vamos aqui, vamos começar a tirar os outros, mostrar que Jesus é aquele que nos tira da caverna e tem uma história, uma nova história para cada um de nós, em nome de Jesus. Quero convidar você a cantar essa música, quero orar com você antes e a gente encerra com uma música.